Muito boa noite, amáveis amigos e irmãos presentes, e rádio ouvintes e telespectadores. É para mim um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor do programa de Deus correspondente a este tempo final, para o qual quero ler no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 37 em diante, onde Jesus Cristo nos disse: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Nosso tema para esta ocasião é fazendo a vontade do Pai. Podem tomar assento os aqui presentes. O exemplo mais perfeito de fazer a vontade do Pai Celestial, de Deus, o deu nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele desceu do céu não para fazer sua própria vontade, senão a vontade do que o enviou, e fazendo a vontade do que o enviou, estaria realizando a obra de Deus correspondente àquele tempo, para abrir o caminho da salvação, da vida eterna para todos os filhos e filhas de Deus, todos os que o Pai lhe havia dado em sua mão, para redimi-los, para retorná-los à vida eterna. Pois, por causa da queda no Jardim do Éden, o ser humano perdeu o direito à vida eterna. E por isso é que o ser humano nasce por meio de seus pais terrenais, vive uma quantidade de tempo aqui na terra, onde cresce, obtém conhecimentos terrenos, estudando e trabalha, e realiza uma vida, ou leva uma vida de comer, dormir e trabalhar, e no final de seus dias morre. E agora, o que será de todo o seu trabalho terreno para a pessoa que viveu aqui na terra? A pessoa não sabe o que foi de sua vida terrena e do seu trabalho terreno. Porém, por meio de Jesus Cristo, fazendo a vontade do Pai, encontramos que Ele abriu o caminho à vida eterna, para sermos reconciliados com Deus e tornarmos a vida eterna. Nesse plano de redenção para o ser humano, realizado por nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual é a vontade de Deus, Cristo, vindo e trabalhando nesse programa que é a vontade de Deus, fez assim a vontade de Deus. E agora, cada ser humano, para fazer a vontade de Deus, necessita entrar a este programa que Cristo realizou, esse programa de redenção, de salvação, para nos dar vida eterna e ter a promessa
de que se nossos corpos mortais morrer, ser ressuscitados no último dia, porque esta é a vontade de nosso Pai Celestial. A vontade de nosso Pai Celestial é que Jesus Cristo viesse à terra, morresse na cruz do Calvário e assim fizesse a obra de redenção, para que assim nos desse vida eterna. E agora nós, para fazermos a sua vontade, necessitamos receber, crer com toda a nossa alma nesse ou esse programa divino e entrar nele. Uma ocasião perguntaram a Cristo: o que faremos para fazer as obras de Deus? E Cristo respondeu: a obra de Deus é que creiais no que Ele enviou. Agora vejam como cada ser humano que vem a este planeta Terra está chamado a fazer a obra de Deus, a obra do Pai Celestial, a obra do que o enviou a viver neste planeta Terra. É muito triste para qualquer pessoa vir a este planeta Terra e viver uma temporada de tempo sem fazer contato com a vida eterna, com Jesus Cristo, nosso Salvador, e recebê-lo como nosso Salvador, e lavar nossos pecados no sangue de Cristo, e receber seu Espírito Santo, e assim receber o novo nascimento, e assim entrar ao reino de Deus. Você, por seus próprios méritos, não pode receber vida eterna. Tem que ser pelos méritos do nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual veio conforme a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus aqui na terra e morrer conforme a vontade de Deus na cruz do Calvário, para levar nossos pecados e assim tirar de nós nossos pecados. E assim, todos nós termos a oportunidade de receber vida eterna. E recebendo vida eterna, ao recebê-lo como nosso Salvador e receber seu Espírito, recebemos um corpo teofânico da sexta dimensão. Um corpo igual ao corpo teofânico de Jesus Cristo, o qual Cristo vivia antes de vir à terra, a viver num corpo de carne. Por isso ele podia dizer: Abraão, vosso pai, desejou ver os meus dias, viu e se alegrou. Eles disseram: ainda não tens 50 anos e disseste que viu Abraão? Jesus disse àquelas pessoas: antes que Abraão existisse, eu sou. E como era antes de Abraão e veio depois de João Batista? E Abraão tinha vivido há milhares de anos, porque Jesus Cristo, antes de estar em seu corpo físico, estava em seu corpo teofânico da sexta dimensão, no qual apareceu a Abraão como Melquisedeque, e também apareceu como Elohim, e comeu com Abraão, quando apareceu com Elohim, no dia antes da destruição de Sodoma e Gomorra. E antes disso, ele havia aparecido como Melquisedeque, que ele havia dado pão e vinho a Abraão. E Abraão havia pago a Melquisedeque os dízimos. E vejam vocês, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, do templo que está no céu, vejam como abençoou a Abraão. Pois a bênção do sumo sacerdote do templo que está no céu é tão grande que não tem limitações. E essa é a bênção de Jesus Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu. Ele é o Melquisedeque, que apareceu a Abraão no Antigo Testamento, e do qual o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, no capítulo 7, fala como sacerdote do Deus Altíssimo, sem pai, sem mãe e sem princípio de dias. E que pode ser somente Deus, é sem pai, sem mãe, sem princípio de dias, e sem fim de dias também. Agora vejam vocês, Deus estava em seu corpo teofânico, chamado o Verbo, e chamado também o anjo de Jeová, ou anjo do pacto. E o Verbo, que estava com Deus e era Deus,
e criou todas as coisas, ou seja, Deus em seu corpo teofânico, um corpo parecido ao nosso corpo, porém da sexta dimensão. E estando Deus em seu corpo teofânico, criou os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra, diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Agora, temos a boa notícia que esse que criou os céus e a terra é um homem da sexta dimensão, chamado anjo de Jeová ou anjo do pacto, o qual é o verbo que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas. Em seguida se fez carne e habitou no nosso meio e foi conhecido por nome Jesus. Esse é o verbo que se fez carne. Esse é o Melquisedeque que havia aparecido a Abraão, o Elohim que havia aparecido a Abraão. E esse é o que criou os céus e a terra. Por isso é que, em seguida, estando aqui na terra, falava à tempestade, aos ventos e ao mar, e se acalmavam. E também falava à criação, aos peixes e aos pães, e se multiplicavam pela palavra de Cristo, porque Ele é o Criador dos céus e da terra, e tudo o que contém. E agora, vejam como também caminhava sobre o mar, e assim por diante podemos ver como Jesus Cristo falava, ordenava e tudo lhe obedecia. Agora podemos ver que era nada menos que o verbo que estava com Deus era Deus, fazendo-se carne, fazendo-se homem para realizar uma obra muito importante aqui na terra. Vejam Cristo, o mesmo Cristo disse que ele veio não para fazer sua própria vontade, senão a vontade do que o enviou. Porque desci do céu não para fazer minha vontade, senão a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai que me enviou, que todo aquele que Ele me der não se perca nenhum, mas que eu ressuscite no último dia. E esta é a vontade do que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui temos expressadas estas palavras da parte de Cristo com relação ao motivo de sua primeira vinda. Veio não para fazer sua própria vontade, senão a vontade do Pai, para nos dar vida eterna. E agora, vejam vocês como também no capítulo 10 dos Hebreus, nos fala algo muito importante aqui. O mesmo apóstolo São Paulo, capítulo 10, nos disse o apóstolo São Paulo as seguintes palavras, no versículo 7, disse: Então disse, eis aqui venho, ó Deus, para fazer sua vontade, como acima diz, escrito de mim, para que veio para fazer a vontade do Pai, do que o enviou. Esse é o propósito da primeira vinda de Cristo, para que assim, cada um de vocês e eu também, tenhamos vida eterna. Em Hebreus capítulo 1 também nos disse algo muito importante. Capítulo 1 nos disse que ele veio para um propósito divino. E disse, capítulo 1, versículo 4 em diante, disse: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei?
E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Certamente os anjos disse: o que faz seus anjos espíritos e seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, ó Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. E todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolarás e serão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são, porventura, todos espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Agora vejam como fala do Filho de Jesus Cristo e também como fala dos anjos. Os anjos são espíritos ministradores, ministram a palavra de Deus, trazem a palavra de Deus da sexta dimensão do céu. A quem? Aos que serão herdeiros de salvação, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo. E agora, passando no capítulo 2 do livro dos Hebreus, versículo 9 em diante, também nos fala dizendo: vemos, porém, coroados de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos, ou seja, que ele não se envergonha de nos chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Agora vejam todas as coisas que Jesus Cristo fez por cada um de vocês e por mim também, e não se envergonhe de nos chamar irmãos. E disse: e eis aqui eu e os filhos que Deus me deu. E agora todos os filhos de Deus foram dados a Jesus Cristo para que ele os redima e para que assim os limpa com o seu sangue de todo o pecado e para que os restaure a vida eterna. A vida eterna da qual Adão e Eva caiu no jardim do Éden. Não há outra forma para o homem viver eternamente, somente por nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é que ele, em uma ocasião, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Agora podemos ver que também Ele é a ressurreição e a vida, ou seja, que tudo o que tem a ver com a vida eterna o encontramos em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Não o busquem em outro lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode chegar a Deus e ninguém pode viver eternamente com Deus, a menos que não seja por meio de Jesus Cristo e seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. E agora, de Cristo até aqui, encontramos que transcorreram aproximadamente 2000 anos e que tem estado acontecendo. Cristo subiu ao céu, assentou-se ao céu vitorioso, subiu ao céu vitorioso, e que tem estado fazendo no céu? Pois Jesus Cristo tem estado no céu, no templo de Deus, porque Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, o sumo sacerdote do templo de Deus no céu. Ele foi com seu próprio sangue, como fazia o sumo sacerdote no templo ou tabernáculo que construiu Moisés, e também o templo que construiu Salomão. O sumo sacerdote, no dia 10 do mês sétimo, que era o dia da expiação, entrava no lugar santíssimo com o sangue da expiação do bode e colocava sobre o propiciatório, que é o assento de misericórdia, enquanto há sangue nesse lugar. E se não era colocado o sangue da expiação nesse lugar no dia 10 do mês sétimo, esse propiciatório, que é o trono de Deus no templo que construiu Salomão e o templo que construiu Moisés, esse lugar se convertia em um trono de juízo. E por isso é que toda pessoa que nesse dia não se arrependia de seus pecados e oferecia expiação, e estava ali com seus pecados confessados a Deus e com seu coração posto na obra que o sumo sacerdote realizava nesse dia, essa pessoa não ficava reconciliada com Deus nesse dia e, portanto, teria um ano de juízos divinos sobre ele. Agora vejam o porquê todas estas ordenanças divinas dadas por Deus ao profeta Moisés e estabelecidas no meio do povo hebreu, e o tabernáculo estabelecido no meio do povo hebreu. Agora, vejam como naquele tabernáculo que construiu Moisés e no templo que Salomão construiu, estava simbolizado, representado, refletido o templo de Deus que está no céu. E o sumo sacerdote desse templo terreno representava ao sumo sacerdote do templo que está no céu. E o sumo sacerdote do templo que está no céu é nosso amado Senhor Jesus Cristo. Ele é o Melquisedeque do Antigo Testamento, rei de Jerusalém e também sacerdote do Deus Altíssimo, do templo que está no céu. Por isso é que quando ele veio 2000 anos atrás, não veio como um sacerdote da descendência de Arão, não veio como um descendente de Levi, porque ele não é sacerdote do templo terrenal e da descendência terrenal de Arão. Ele é sumo sacerdote do templo celestial, do templo que está no céu. E por isso, o sacrifício de Cristo e seu sangue não podiam ser colocados no templo terrenal, senão tinha que ser levado seu sacrifício e seu sangue ao templo que está no céu, e ser colocado o sangue de Cristo por Melquisedeque, o sacerdote do templo que está no céu, que é Jesus Cristo, ser colocado esse sangue sobre o propiciatório do templo que está no céu, lá no lugar santíssimo. E agora vejam como a arca do pacto e o propiciatório, que era a tampa do arco do pacto, tudo isso que estava no templo ou tabernáculo que construiu Moisés e o que construiu Salomão, representavam o que está lá no céu. E agora, o verdadeiro tabernáculo do Deus do céu recebeu a Jesus Cristo, o sumo sacerdote, levando
o sangue da expiação e o colocou sobre o propiciatório, sobre o trono de Deus. E tem estado fazendo intercessão por todos os que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde os dias de sua entrada ao céu até este tempo final. E ainda está ali fazendo intercessão até que entre o último escolhido, dos escolhidos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Assim como fazia o sumo sacerdote no dia 10 do mês sétimo, que permanecia entrando ao lugar santíssimo em todos os ofícios desse dia da expiação, é o mesmo que Cristo tem estado fazendo de etapa em etapa, de era em era, até este dia final. Porém, quando entre até o último dos escolhidos de Deus ao programa divino e entre a obra de redenção, que é a vontade de Deus, para a qual Cristo veio, para fazer a vontade de Deus e realizar a expiação, agora nós entramos à vontade de Deus, entrando a este programa divino, onde recebemos a Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. E assim nascemos de novo, porque o que não nasce de novo, não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Disse Cristo a Nicodemos no capítulo 3, versículo 1 ao 6 de São João, do Evangelho segundo São João. Agora vejam vocês, Jesus Cristo, nosso Salvador, tem estado no céu, porém seu Espírito Santo tem estado na terra, no meio da sua igreja, desde o dia de Pentecoste, realizando o novo nascimento de milhões de seres humanos que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo. E o Espírito de Cristo veio a essas pessoas e produziu neles o novo nascimento. E obtiveram um corpo teofânico da sexta dimensão, parecido ao nosso corpo, porém de outra dimensão. E por isso é que quando um crente em Cristo morre, a pessoa não está morto, somente o que morreu foi seu corpo físico, porém a pessoa que é alma vivente, porquanto tem outro corpo que é de outra dimensão, da sexta dimensão, segue vivendo, porém vive na sexta dimensão. E não o podemos ver porque está em outra dimensão, onde há árvores, onde há animais, onde há passarinhos, porém de outra dimensão. E estas pessoas são, vejam vocês, milhões de seres humanos que se encontram no paraíso, vivendo até que se complete o número dos escolhidos de Deus e Cristo termine sua obra de intercessão como sumo sacerdote lá no templo de Deus no céu. Então Cristo sairá como sumo sacerdote, sairá de sumo sacerdotes e se converterá em leão da tribo de Judá e reclamará a todos os que ele redimiu com seu sangue precioso e ressuscitará os mortos em Cristo e a nós os que vivemos nos transformará e nos dará um corpo igual a seu próprio corpo, ou seja, um corpo eterno, imortal, incorruptível e glorificado. E assim seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam as bênçãos tão grandes que Cristo ganhou para cada um de vocês e para mim também. Agora, Cristo disse: o que é de Deus, a voz de Deus ouve. E também ele disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E também ele disse: ninguém as arrebatará minhas ovelhas de minha mão. Ele disse: meu Pai que as me deu é maior do que todos, e ninguém as arrebatará da mão de meu Pai Celestial. Ou seja, que as ovelhas do Senhor, que são os filhos e filhas de Deus, o trigo de Deus, tem a promessa de que ninguém os arrebatará das mãos de Cristo. Ninguém os arrebatará das mãos de Deus. São pessoas que vêm a viver neste planeta Terra. Almas viventes, porém, vêm viver nesses corpos mortais para fazer contato com a vida eterna com Jesus Cristo
e seus pecados ser lavados no sangue de Cristo e receber o Espírito de Cristo e assim receber o novo nascimento, receber um corpo teofânico da sexta dimensão e assim começar com um corpo eterno e, consequentemente, com vida eterna. Cristo disse, o que ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora, podemos ver que é um programa de e para a vida eterna, o qual Cristo veio realizar neste planeta Terra. E tudo Deus tem feito tão simples para que a pessoa não tenha necessidade de ter estudos universitários para poder entender o programa de Deus que Cristo realizou para em seguida recebê-lo, por revelação divina que vem da parte de Deus, o qual lhe abre o entendimento, a pessoa e o coração à pessoa. Eles abrem a Escritura e a pessoa obtém revelação do céu. E então se dá conta de que necessita a Jesus Cristo como seu Salvador, para que tire seus pecados e os encha do teu Espírito e lhes dê assim um corpo da sexta dimensão para poder viver eternamente. Se morrer, pois vai viver com e nesse corpo vai viver no paraíso. E é muito importante assegurar nossa vida depois desta vida terrenal. E a única forma de assegurar é por meio de Jesus Cristo. Ele morreu e ressuscitou. E Ele é o que sabe como é na outra vida. E Ele é o único que prometeu aos que creem nele vida eterna. Assim é que toda pessoa que queira fazer a vontade de Deus entra ao programa que Jesus Cristo realizou para nos dar vida eterna. E o que é de Deus, ouve a voz de Deus. Não é que você escolheu a Ele, é que Deus lhe escolheu. Você já veio a esta terra, como uma alma de Deus. E vem para fazer contato com esse programa de salvação, que é a vontade de Deus, para a qual Cristo veio para realizar esse programa de redenção e para que todos nós entremos à vontade de Deus, entrando a este programa de salvação. E agora, assim como Cristo dizia, não desci do céu para fazer a minha vontade, senão a vontade do que me enviou, assim também toda pessoa que recebe a Cristo como seu Salvador pode dizer, eu não vim a este planeta Terra para viver aqui e fazer minha vontade, senão que vim para fazer a vontade do que me enviou. Cristo também, em uma ocasião, tendo somente uns 12 anos de idade, seu corpo físico, disse a Maria, não sabia que nos negócios de meu pai me convinha estar. Ele é um exemplo perfeito da pessoa ou de uma pessoa que fez a vontade de Deus desde que nasceu até que morreu e também quando subiu ao céu. Ele é nosso exemplo. E se Ele por nós se fez carne e habitou entre nós para pagar o preço da redenção, agora nós o recebemos e recebemos todos os benefícios de seu sacrifício na cruz do Calvário. Porquanto os filhos participaram de carne e sangue, estamos em corpos de carne e sangue, Ele participou do mesmo, tendo um corpo de carne e sangue, para, por meio deste corpo, quitar ou tirar o pecado do mundo. E assim nos dar vida eterna, passar-nos de morte para a vida. Agora, estamos vivendo no tempo final,
no último dia, pois os últimos dias são quinto, sexto e sétimo milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, disse o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8. E agora, vivendo nós no último dia, Jesus Cristo, vejam vocês, aqui quando esteve sobre a terra, viveu nos últimos dias, porque os últimos dias são o quinto, sexto e sétimo milênio. E Cristo esteve aqui na terra no quinto milênio. No primeiro século do quinto milênio, Cristo teve seu ministério e teve também sua morte na cruz do Calvário. Por isso é que São Pedro e São Paulo falam a respeito daqueles dias em que Cristo esteve na terra, como nos últimos dias, porque os últimos dias são, diante de Deus, para nós são quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. São dias mileniais, dias que estão compostos por 1000 anos, um dia milenial. E agora nos correspondeu viver no tempo final. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, já estamos no último dia, para o último dia que Cristo diz, e eu ressuscitarei no último dia. Porém, se não acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem, pois falta 1 ano com 10 meses e uns 15 a 18 dias. Agora, em que ano do último dia, em que ano do sétimo milênio, Cristo ressuscitará os mortos em Cristo e nos transformará? Não sabemos, porém, quando os mortos em Cristo ressuscitem e nós sejamos transformados, poderemos ver o calendário e dizer, olha o ano em que Ele cumpriu esta promessa. Agora, o importante é estar preparados para essa transformação que Ele realizará em nós. É uma promessa de nosso amado Senhor Jesus Cristo, para o qual Ele veio em sua primeira vinda, para realizar esta obra que se requeria para dar vida eterna ao ser humano e para, no último dia, em seguida, dar-lhe um corpo eterno e glorificado, igual ao corpo de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando tenhamos este novo corpo, então veremos a nosso amado Senhor Jesus Cristo. Por isso é tão importante estar fazendo a vontade do que nos enviou a viver neste planeta Terra. Estar em seu programa todos os dias de nossa vida, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e trabalhando em sua obra, nas coisas correspondentes a nosso tempo, e assim estar fazendo a obra do que nos enviou a este planeta Terra. Agora, temos visto o plano de redenção para o qual Cristo veio, o qual é o plano da perfeita vontade de Deus, para o qual Deus enviou a Jesus Cristo à terra. Não o enviou para ser uma pessoa importante na política, não o enviou para ser uma pessoa importante nos esportes, não o enviou para ser uma pessoa importante no campo artístico, senão que o enviou para realizar o programa de salvação e vida eterna para todos os filhos e filhas de Deus. Jesus Cristo é o homem maior que pisou nesse planeta Terra. Jesus Cristo é o segundo Adão, com vida eterna, e provou que tinha vida eterna, porque morreu e ressuscitou, e subiu ao céu. E Ele veio para nos dar vida eterna a todos nós. E nós, os que vivemos nesse tempo final, somos os últimos que estaríamos na terra recebendo vida eterna. Chegamos ao tempo final, ao último dia, ao sétimo milênio, se acrescentarmos ao calendário os anos de atrasos que tem.
porém não sabemos quando será a ressurreição dos mortos e transformação de nós, os que vivemos, ou seja, não sabemos qual será o ano, porém sabemos que é no 7º milênio, que é o último dia. E agora Deus está chamando e juntando a todos os seus escolhidos, como ele disse, e enviará seus anjos com rijo clamor de trombeta, e juntará seus escolhidos. São Mateus capítulo 24, versículo 31. É o mesmo Senhor Jesus Cristo profetizando estas coisas. Depois encontramos também que em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, nos disse que o Filho do Homem virá com seus anjos e então recompensará cada um conforme as suas obras. E agora, quem são os anjos do Filho do Homem que vêm com a grande voz de trombeta? A grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, em sua obra de reclamação. Agora os anjos do Filho do Homem vindo com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino são as duas oliveiras e dois candeeiros de ouro, Apocalipse capítulo 11, versículo 3 em diante, Zacarias capítulo 4. Esses são os ministérios de Moisés e Elias, repetindo-se neste tempo final. E esses ministérios proclamando a mensagem do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, como Rei dos reis e Senhor dos senhores em sua obra de reclamação. E com esta mensagem, todos os escolhidos de Deus estarão escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo. Essa trombeta final, ou grande voz de trombeta, que é a trombeta de Deus, a voz de Deus, chamando e juntando a todos os escolhidos, seus escolhidos nesse tempo final. E quando se complete o número dos escolhidos no último dia, será completado o número da igreja do Senhor Jesus Cristo. E Cristo terminará seu trabalho como intercessor lá no céu, no templo, no qual ele está como sumo sacerdote, Melquisedeque, intercedendo com seu próprio sangue por cada filho e filha de Deus, para assim reconciliar a cada filho e filha de Deus com Deus. Reconciliar hoje com Deus, disse o apóstolo São Paulo, que nos reconcilia Jesus Cristo por meio de seu sacrifício e de sua intercessão que faz no céu com seu próprio sangue. Agora podemos ver o motivo pelo qual nós vivemos neste planeta Terra. Não estamos aqui por mera casualidade, senão por um propósito divino, o qual Ele está nos dando a conhecer nesse tempo final, como também deu a conhecer aos seus apóstolos e a seus ministros das eras passadas e a seu povo das eras passadas. E agora nos correspondeu o privilégio de obter a revelação divina de todo o programa de Deus correspondente ao nosso tempo, para assim entrar ao programa de Deus e fazer a vontade do que nos enviou a viver neste planeta Terra. Recorde que vocês são, principalmente, o primeiro é alma vivente. O segundo é espírito. E o terceiro é corpo. Agora, o mais importante de cada um de vocês e também de mim, que é a alma. Isso é o que em realidade nós somos, alma vivente. O resto, o espírito e o corpo, são dois corpos, um de outra dimensão e outro desta dimensão. E Cristo prometeu nos dar um novo corpo desta dimensão, um corpo eterno e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo. E também um corpo da sexta dimensão, o qual recebemos quando temos crido em Cristo como nosso Salvador e lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito. E aí recebemos esse corpo novo da sexta dimensão, do paraíso. E aí é onde obtemos essa bênção de vida eterna. Agora, estamos aqui para estar fazendo a vontade do que nos enviou. A parte mais importante em nossa vida aqui na Terra é a de fazer a vontade do que nos enviou a viver neste planeta Terra. Como também Jesus Cristo disse, não desci do céu para fazer a minha vontade, senão a vontade do que me enviou. E esse foi
o prazer para Ele, fazer a vontade do que o enviou. E esse é o prazer, privilégio e regozijo para nós, fazer a vontade do que nos enviou a viver neste planeta Terra. Vejam o propósito pelo qual vivemos neste planeta Terra. Assim que não estamos aqui por mera casualidade, estamos aqui por causa desse propósito divino, para o qual Ele nos enviou, para que entremos ao seu programa e façamos a sua vontade, entrando a vida eterna, para viver com Cristo por toda a eternidade, viver no reino milenial e depois por toda a eternidade. Agora, Cristo em uma ocasião disse: não me escolheste vós a mim, eu os escolhi a vós. Ele nos escolheu a nós desde antes da fundação do mundo. E agora, se nos revela e nos abre as Escrituras, e nos abre o entendimento e o coração para compreender estas coisas. E para compreender estas coisas, nesse tempo final, Jesus Cristo diz: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Apocalipse capítulo 22, versículo 16. E em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, disse: com esta voz de trombeta, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que acontecerão depois destas. E depois em Apocalipse, em seguida em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante, por meio do seu anjo mensageiro, são mostradas todas essas coisas que devem acontecer em breve, porque em seu anjo mensageiro estará Jesus Cristo e Espírito Santo, manifestado, falando a seus filhos nesse tempo final e mostrando-lhes todas as coisas que hão de acontecer. Por isso disse Apocalipse capítulo 22, versículo 6, e me disse: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que devem acontecer em breve. Para que envia seu anjo mensageiro? Para mostrar a seus servos, a seus filhos, a sua igreja e também ao povo hebreu as coisas que devem acontecer em breve nesse tempo final. E é por meio desse anjo mensageiro de Jesus Cristo, que é o último profeta que Jesus Cristo envia à sua igreja, com a mensagem do Evangelho do Reino, com a mensagem da grande voz de trombeta do Evangelho do Reino, que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, que obtemos o conhecimento de todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final, as quais estão profetizadas no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Estão também aí no livro de Apocalipse, onde há grandes bênçãos para cada um de vocês e para mim também. E tudo isso está nesses símbolos de Apocalipse, como também estão nas profecias do Antigo Testamento. E agora, nos tocou a nós vir a este planeta Terra para fazer a vontade, não nossa, senão do que nos enviou. E isso é o que estamos fazendo neste tempo final, fazendo a vontade do Pai, que nos enviou a viver neste planeta Terra. Esta é a bênção maior que temos obtido, vir a este planeta Terra viver, ainda que nesses corpos mortais, temporários, corruptíveis. Porém, é para estar no programa de vida eterna. É a única ocasião em que a pessoa pode fazer contato com a vida eterna. É a única ocasião em que o ser humano pode comer da árvore da vida, que é Cristo, para viver eternamente. Ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, que desci do céu, e também o que come, ele disse, o que come deste pão viverá eternamente. O que não aproveita a oportunidade que tem aqui na terra, pois não poderá viver eternamente, porque não comeu do pão de vida eterna, de Jesus Cristo, a árvore da vida. Agora vejam a bênção e a oportunidade tão grande
que temos ao estar vivendo neste planeta Terra. E temos chegado a esse planeta Terra para fazer contato com o programa divino, com a vida eterna e fazer a vontade de Deus e viver eternamente. Para isso é que estamos aqui. O nascer, comer, crescer, estudar, trabalhar, dormir, comer, ir trabalhar, voltar. Tudo isso é comum, é o comum da vida. Porém, o especial da vida é o programa de Deus que Ele tem para cada um de vocês. Agora, de que vale ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, pois se ocupou somente das coisas comuns da vida terrenal, porém esqueceu do propósito pelo qual Deus o enviou a este planeta Terra e perdeu então a bênção de Deus, que é para a vida eterna e que é a que enriquece. Agora, Deus está neste tempo chamando e juntando a todos seus escolhidos com a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino que gira ao redor da segunda vinda de Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E Ele está fazendo esta obra, chamando e juntando os seus escolhidos com essa grande voz de trombeta, onde? Na América Latina e no Caribe. E por isso é que vocês estão aqui presentes, escutando a voz de Cristo, o Evangelho do Reino, esta grande voz de trombeta soando neste último dia e chamando a todos seus escolhidos nesse tempo final para entrar ao programa divino e fazer a vontade do Pai, o que nos enviou a viver neste planeta Terra. Também para isso, eu fui enviado por Jesus Cristo a esta terra para viver neste corpo mortal, corruptível e temporário, para fazer contato com Jesus Cristo, a vida eterna, e ser redimido e entrar assim a vida eterna. E estar fazendo assim a vontade do que me enviou e estar dando-lhes testemunho a vocês de todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. E vim não para fazer a minha vontade, senão a vontade de Jesus Cristo que me enviou, e dar-lhes testemunho de todas essas coisas que devem acontecer em breve neste tempo final. E vocês foram enviados ao planeta Terra não para fazer a vontade própria de vocês, senão a vontade do que os enviou, para estar escutando a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino e estar recebendo a bênção do que lhes enviou a este planeta Terra e estar sendo preparados para ser transformados nesse tempo final. Por isso é tão importante estar fazendo a vontade do que nos enviou. A vontade de quem? Do Pai Celestial, de Jesus Cristo, nosso amado Salvador. E agora podemos dizer que estamos aqui na Terra vivendo nestes dias difíceis, porém estamos vivendo nesta Terra fazendo a vontade do Pai, que nos enviou a este planeta Terra, fazendo a vontade do Pai. Assim como fez nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é nosso irmão maior. E assim como os irmãos seguem o exemplo de seu irmão mais velho, sigamos o exemplo de nosso irmão maior, mais velho, nosso amado Senhor Jesus Cristo, o qual fez a vontade do Pai. Todos também sigamos este formoso exemplo de nosso irmão maior e continuemos adiante, fazendo a vontade do Pai Celestial, fazendo a vontade do Pai. Para isso estamos aqui na Terra, enviados por nosso Pai Celestial. Foi para mim um privilégio muito grande, amados amigos e irmãos presentes, rádio ouvintes e telespectadores, estar com vocês nesta noite, dando-lhes testemunho de como estar fazendo a vontade do Pai, que nos enviou a viver neste
planeta Terra. Que as bênçãos de Jesus Cristo, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E em breve se complete o número dos escolhidos de Deus, e em breve Jesus Cristo ressuscite os mortos em Cristo e nos transforme a nós, os que vivemos, e nos leve todos juntos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, neste tempo final, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus lhes abençoe e passem todos muito boa noite.